Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui vai mais uma aula do nosso curso de assistente de pessoal, no qual nós começaremos falando aí sobre o os nossos combinados, né? Bom, nós já temos aí alguns combinados, né, de seguirem algumas regras, mas o que eu gostaria mesmo era relembrar, e nunca é demais relembrar, sobre a questão das faltas, né? O que garante a sua chamada, o que garante a sua presença é justamente você estar participante ativamente do curso, ok? Então, é necessário que você participe do curso de forma a acessar a plataforma, realizar as atividades, assistir à gravação, assistir à aula, seja ao vivo ou gravada, mas esteja sempre disponível para ter esse compromisso com o curso. Da mesma forma que um trabalhador, quando ele é contratado, ele fica à disposição de seu empregador, não é verdade? Então, é nesse contexto que a gente vai começar a aula de hoje, falando sobre empregador e empregado, certo? Primeiramente, eu gostaria de compartilhar aqui esse material com vocês, que é o mesmo material que eu já compartilhei no grupo, certo? Então, esse é o material de leitura no qual nós iremos trabalhar hoje. Bom, conceitos de empregador e empregado. Empregador, para começar, ele é designado pela CLT, ou seja, a Constituição, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 2º, e o empregado em seu artigo 3º. Ou seja, é interessante que a gente saiba, como assistente de pessoal, como parte da gestão de uma empresa, entendermos o papel de cada uma dessas figuras. Então, veja bem, nós como empregadores estamos numa situação. Então, é quando eu sou empresário, é quando eu tenho a minha própria empresa. Outra situação é quando você é o cara que faz o trabalho ali, né? Você é o empregado, tá? Então, entenda que você, quando assistente de pessoal de alguma empresa, você é o empregado dessa empresa, certo? Você é o empregado dessa empresa. E como bom empregado, você realiza aquilo que lhe é solicitado. Existe uma quantidade aí, né, de responsabilidades, de competências as quais você tem que realizar, ok? Então, na consolidação das leis do trabalho, nós encontramos no artigo 2º essa conceituação do empregador. E no artigo 3º essa conceituação do empregado, ok? Eu vou silenciar os microfones de vocês e caso vocês queiram falar, colaborar durante a aula, pode escreverem no chat, tá ok? Existe o chat aí, conforme vocês estão vendo na minha tela, existe aqui, ó, mostrar conversa, e aí você escreve no chat lá quando você quer participar. Bacana? Escrevam à vontade aqui quando quiserem, tá? Mas no momento eu vou estar silenciando os microfones de vocês. Só não me lembro como, e depois, mas eu vou descobrir. Bacana? Vocês acharam aqui o chat? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Rosileide, Arnelli estão ao vivo aqui no momento agora. Sim. Sim? Beleza. Então, voltando aqui ao compartilhamento de nossa tela. Portanto, o empregador, conceituado pela CLT, é aquele considerado
empresa individual ou coletiva que assume os riscos de sua atividade econômica. Ou seja, gente, não necessariamente tenha que o empregador ser uma empresa, mas é necessário que ele seja aquele que assume, que toma de conta, que toma as decisões. Ou seja, quando nós falamos em atividade econômica, nós falamos no sentido de novo, a Arnelli está caindo, né? Toda hora ela pede para entrar e cai. Quando nós falamos de atividade econômica, nós estamos falando de âmbito empresarial, tá? Âmbito de atividade financeira, né? Trabalho. Então, normalmente a pessoa, quando ela assume o risco da atividade econômica, ela de fato sabe que se ela abrir um negócio, esse negócio possa quebrar. Se ela começar a vender alguma mercadoria, ela tem que conseguir o retorno dessa mercadoria, e isso independe do funcionário que esteja trabalhando lá. Se for o José ou se for a Maria, independentemente eu tenho que ter lucro, independentemente eu tenho que fazer aquela atividade dar certo. Então, quando a gente fala de risco da atividade econômica assumida pelo empregador, significa que ele abriu aquela empresa, ou mesmo que não seja uma empresa, mas quis entrar naquele negócio porque ele quis, e ele arcará com toda e qualquer responsabilidade daquela transação que ele faz ali diariamente. O funcionário, ele está ali como um auxiliar, mas é um auxiliar que está sob sua responsabilidade de empregador. Fui claro? Pessoal, fala comigo aí, pelo amor de Deus, porque eu não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo, vocês não falam nada. Fala comigo aí, gente. Eu vou ativar o microfone aqui de vocês. Fica muito difícil uma aula que as pessoas estão e não estão. Eu não sei quem está na aula e quem não está. Tá me ouvindo sim. Tá me ouvindo? Ah, porque senão fica tão... Eu não sei, né, entendeu? Eu estou passando uma coisa e não sei se vocês estão vendo. Arnelli, você consegue também me ouvir e me ver bem aqui? Fica um suspense, um negócio que eu não sei se eu estou sendo claro. Aí eu fico travado no que eu quero falar, mas eu quero ver primeiro se vocês estão bem. Acaba que me atrapalha isso. Existe um chat, gente. Vocês conseguiram... Rosileide, você já viu onde é que você vai poder escrever aí pra gente? Existe um chat, tá vendo esse símbolozinho aqui de conversa? Você já conseguiu localizar aí em algum lugar na sua tela? Calma aí. Cada um de vocês tem uma tela, correto? Fora a que vocês estão me vendo, vocês têm uma telinha de vocês, certo? Então tem alguns comandos aí que vocês podem usar. Cadê a Arnelli? Tá vendo que tem um bate-papozinho tipo WhatsApp aqui, ó? Ó, se você quiser colocar carinhas, se vocês quiserem escrever. Eu acho, acho que a minha internet não tá muito boa, porque faltou energia aqui, e às vezes está cortando um pouquinho, tá? Mas eu vou estar aqui, vou estar caladinha, se eu não conseguir assistir a sua aula toda ao vivo, eu vejo na plataforma, mas eu vou tentar ouvindo aqui, tá bom? Tá, ok. A Arnelli abriu a câmera aí, tudo certo? Fechou de novo. Ah, tá digitando, ó. Oi, beleza. Tá me ouvindo? Tá me vendo aqui, Arnelli? Ah, bom. Pronto, então agora, na graça de Deus, eu vou começar essa aula, tá bom? Porque assim, eu fico muito no suspense, sem saber se vocês estão me vendo, me ouvindo, se eu tô sendo claro, se vocês têm dúvida, se vocês sabem onde é que pergunta. Então, beleza. Eu preciso sempre desse feedback, tá? Às vezes eu vou estar perguntando se eu fui claro, se
tem alguma dúvida e tal, para vocês colocarem alguma informação, senão eu fico doido aqui, sem saber como é que está sendo a situação. Então, eu vou voltar para a nossa tela aqui, onde a gente está compartilhando. Por acaso, vocês estão vendo a minha apostila aqui, sim ou não? Coloca no chat aí um okzinho, só para a gente ter certeza que vocês conseguem ver essa tela aqui, essa tela onde tem o conceito de empregador e o conceito de empregado. Ah, beleza. A Rosileide está quietinha ali, mas se a Arnelli está vendo, ela também está vendo. Ok, gente. Então, como eu disse, pelo texto da lei, da consolidação das leis do trabalho, é assim que funciona. O empregador, ele tanto faz ser uma empresa individual ou coletiva, ou ele ser uma pessoa contratante ali, o que é importante é que ele assuma os riscos de sua atividade econômica. E o que é assumir os riscos da atividade econômica? Fazer aquele negócio dar certo, independente de que empregado que ele tenha. Tá certo? Então, se acontecer alguma coisa e ele quiser culpar o empregado, não pode. Ele não pode dizer que, olha, esse prejuízo foi por culpa do empregado tal, você vai pagar isso. Foi culpa sua, você é meu empregado, então a culpa é sua e você vai pagar o prejuízo. Ou eu quebrei, eu fali a minha empresa e a culpa é sua. Não, não pode. Por quê? É designado ao empregador ser aquele que se responsabiliza pela sua atividade. Portanto, ele te admite, ou seja, ele te contrata, ele te paga salário, te assalaria, portanto, e dirige a prestação pessoal de serviços. E dirigir a prestação pessoal de serviço significa que ele manda em tu. Ele manda em você, tá? Significa que essa prestação pessoal que ele dirige são as ordens que ele te dá. Você, como um empregado, ele tem o direito de empregador de mandar, de ter poder, ok? Então, cabe a ele organizar, administrar ou controlar o trabalho que deve ser feito com o objetivo de melhor administrar suas empresas ou seu negócio. Pode ser uma pessoa física. Vamos supor que eu compre aqui uma mansão, oh glória, hein? Deus abençoe. E aí eu vou começar a contratar um cara para cuidar da piscina, um jardineiro, uma empregada doméstica, uma empregada doméstica que seja uma cozinheira e uma empregada doméstica que seja uma babá, que eu vou ter mais filhos. Então eu vou contratar 4 pessoas. Show de bola, massa, bom demais. Mas eu não preciso ser uma empresa para contratar esse monte de gente. Por quê? Eu posso, como pessoa física, dono da casa, pagar para pessoas trabalharem na minha residência, na minha mansão, na minha chácara, tá certo? Então eu posso contratar empregados domésticos, eu posso contratar um motorista como pessoa física, eu posso contratar qualquer pessoa, na verdade, tá? Não é necessário que eu seja um empresário, que eu tenha uma empresa, que eu contrate essas pessoas pela minha empresa. Não é necessário. Aqui tem algumas pessoas pedindo para participar. E aí, pessoal, atrapalha bastante esse negócio de eu já ter mandado o link, ainda tem gente entrando atrasado. Eu sei que isso depende muito da internet, então por isso eu vou tentar mandar o link bem antes de eu entrar, tá bom? Antes de eu entrar, eu vou tentar mandar o link como convite. Inclusive, o e-mail da Arnelli está voltando, porque ontem eu mandei um convite e voltou, viu, Arnelli? Tá dando alguma coisa errada no seu e-mail. Tranquilo? Eu vou dar uma olhada depois e mando para o senhor para ver se está correto. Tá. São 13 alunos inscritos nessa turma. É o seu e mais um que eu tenho que conferir de quem é. Tá bom? Eu vou bloquear de novo os microfones de vocês aqui. Mas eu sempre vou estar fazendo isso. Eu vou mandar com antecedência e aí na hora de entrar vocês vão saber. Se eu marcar para 3 horas todo mundo já entrou e a gente começa. Para não ficar picando a aula assim, a gente não evolui.
Bom, então, se eu sou um empresário, se eu tenho uma empresa, ou se eu quero contratar pessoas, notoriamente, no entanto, se a gente for pegar o livro mesmo da CLT, a gente vai pegar esse livro, né? Eu vou compartilhar o PDF dele com vocês. O texto da lei é exatamente esse, tá bom? Então, nesse artigo 3º, ele já traz essa figura do empregado como sendo aquela pessoa física, que presta serviço de natureza não eventual. Bom, gente, eu disse a vocês, então, eu tinha começado a falar do empregado, né? No artigo 3º, é aquela pessoa física. Porém, nós falamos que o empregador, ele pode ser pode ser a empresa, pode ser uma empresa individual ou coletiva, mas eu disse a vocês também pode ser uma pessoa física. Ou seja, existem diferenças entre o empregador e o empregado, e essa é a primeira diferença. O empregado, ele é sempre pessoa física, beleza? O empregado, ele é sempre pessoa física. Isso é importante que você anote, tá? Para que não confunda. Uma vez que eu disse que o empregador, ele até pode ser uma pessoa física, o empregado não. Ele só é pessoa física. Ele não pode ser uma empresa que presta serviço para outra empresa. Porque o tipo de contrato já é outro. Uma empresa que presta serviço para outra empresa, aí já é uma pessoa jurídica. Se eu sou uma empresa, eu não posso ser mais uma pessoa física, ok? Então, o empregado é uma pessoa física que presta serviço de natureza não eventual. Essa situação de não eventual significa que não é uma coisa de às vezes, porventura aconteça de eu trabalhar naquela empresa. Não. Significa que das 8 às 18 você trabalha lá hoje, das 8 às 18 você trabalha lá amanhã, das 8 às 18 depois de amanhã. Então isso não é eventual. Meu Deus. Tem um telefone me ligando e eu não sei quem é. Eu vou ver se é o Dani de novo. Alô? Que aula, tá? Mas quando eu falo de natureza não eventual, voltando ao assunto, eu estou falando que não é algo que é algo fixo, que é algo firmado, é algo combinado, é um horário
pré-destinado, né? Então, tem ali uma sequência de eventos que você já vem, o trabalhador ele já vem vindo trabalhando naqueles horários e ele tem essa mesma programação a seguir. Não é algo eventual para de vez em quando. Então, isso a gente vai entender na aula de hoje, com fé em Deus, né? Sobre essa natureza não eventual. É empregado aquele que não tem eventualidade. É empregado aquele que é pessoa física. E aquele também que recebe salário. Então, ele faz todo esse trabalho para quê? Para receber o dinheiro respectivo. Ok? Então, cabe ao empregado executar o trabalho de acordo com as regras estabelecidas pelo empregador, visto que coloca sua mão de obra à disposição dele, que dirige o trabalho dizendo o que tem que ser feito. Ok? Então, o empregado, ele se coloca à disposição do empregador, ele coloca a sua mão de obra, ele faz tudo aquilo que ele precisa fazer para receber salário, ele está lá em dia e hora combinada, e ele é uma pessoa física, e ele, como pessoa física que está lá para acatar ordens, faz o seu trabalho conforme o empregador dirige o trabalho dele. Bacana? Se eu perguntar para vocês qual é a diferença entre empregador e empregado, vocês têm que entender essas diferenças aí que a gente explicou. Então, por exemplo, a relação de trabalho estabelecida entre duas pessoas podem ser de diferentes tipos. Então, a relação é o que vai dizer a nós se o cara é empregado ou se o cara é outro tipo de trabalhador. Por quê? Trabalhadores existem aos montes. Existe, por exemplo, o trabalhador que é estagiário, existe o trabalhador que é autônomo, existe o trabalhador que é empregado de carteira assinada, existe o empregador que é terceirizado, avulso, eventual, pessoa jurídica, aprendiz, certo? Então, são vários tipos de trabalhadores e o que define a relação é justamente a forma, né, estabelecida entre eles. Então, a forma estabelecida de relacionamento entre uma empresa e um estagiário é uma situação que a gente vai conhecer. Mas a forma estabelecida entre uma empresa e um empregado é totalmente outra. Por quê? É justamente isso que a gente tem que se basear. O artigo 2º e 3º. Entendendo que se eu faço uma figura de patrão, de empregador, eu sou uma empresa ou um indivíduo, mas que está fazendo o quê? Assumindo os riscos da atividade econômica, admitindo, assalariando, dirigindo, usando de poder com você. Então, cabe a mim administrar a minha empresa, controlar o trabalho que tem que ser feito, organizar a maneira como tem que ser feito. E a outra pessoa do outro lado da relação é quem? Um trabalhador. Todos somos trabalhadores. Mas para eu saber que esse trabalhador é um empregado, é só se ele estiver dentro desses termos aqui do artigo 3º da CLT. Caso contrário, ele é outro tipo de trabalhador, que não necessariamente importe para uma empresa. Desde que o direito trabalhista, tem uma mosca aqui, desde que o direito trabalhista foi surgindo, cada vez mais as empresas elas estão buscaram, hoje tem mudado um pouco, mas elas buscaram se adaptar a essa lei, porque se a empresa não contratasse empregados, carteira assinada, não fizesse a coisa da maneira correta juridicamente, existem várias punições, existem várias coisas que podem gerar um desacordo, né? Que pode causar multa, que pode causar transtornos a ambas as partes, tanto a empresa como ao empregado. Então, quer dizer, nós como assistente de pessoal, nós temos que justamente entender essa relação. Ao se deparar com um trabalhador, a gente saber entender que tipo de trabalhador é esse. Se ele é um trabalhador das mais variadas categorias, como eu falei, aprendiz, estagiário, autônomo,
pessoa jurídica, terceirizado, temporário, trabalhador rural, trabalhador doméstico, ou se ele é um empregado. Bom, e sendo a figura do empregado, ele é aquele que aceita ordens, é aquele que tem um horário definido, dia e hora para trabalhar, aquele que recebe salário, aquele que é subordinado. Então, quando a gente fala que o cara aceita ordens, ele é subordinado. E a subordinação é principalmente o ponto que vai fazer com que os juízes, com que aquela vara trabalhista, ele entenda aquele trabalhador com direitos trabalhistas tais e tais que a gente vai aprender. Outros trabalhadores, eles não têm tantos direitos, nem leis que protegem e tudo mais. O trabalhador que é empregado, ele tem todo um arcabouço legal. Ou seja, existe uma série de regras, né, que lhes conferem direitos e obrigações. Tá, beleza? Então é por isso que a gente tem que se apegar a esse conceito. Então, mais uma vez, considera-se empregado a pessoa física, primeira característica, que presta serviço de natureza não eventual, segunda característica. O que significa que ele está ali todo dia, está ali, né? Tem aquela jornada de trabalho diária, semanal, mensal, passa um ano, passa 2 e está lá trabalhando, tá? Não é aquele que vai de vez em quando. Outra coisa, terceira característica é que ele faz tudo que faz sob dependência de salário. Terceira característica. Salário, ele faz o que faz para ganhar dinheiro. Se eu não cobro pelo meu trabalho, então eu estou sendo o quê? Voluntário, eu estou sendo um bom samaritano, eu estou dando uma ajuda, mas não estou trabalhando. Trabalho é pago. Pago mediante salário, beleza? Então, esses são 3 pilares importantes. E a quarta coisa que faz com que a gente entenda que o trabalhador é empregado, ou seja, deve ter a carteira assinada e seus direitos reconhecidos, é que esse quarto ponto é a subordinação. Então, ele coloca seu trabalho, sua mão de obra à disposição do empregador que dirige o trabalho dele. O empregador manda nele. O empregador decide como, quando, por que fazer. Então, isso configura qualquer trabalhador como empregado. E aí, se está configurada a relação de vínculo empregatício, há toda uma legislação que protege, que dá direitos e deveres para que eles sejam respeitados. Ah, mas não, eu só era um estagiário. Não, então você não tem direito. É aquela coisa, gente. Quando a gente vê pessoas trabalhando sem carteira assinada, a gente já tem que saber diagnosticar ali que aquela pessoa não vai ter, por exemplo, férias. Férias, gente, é só um direito de quem tem a carteira assinada, porque a lei trabalhista ela é para quem tem a carteira assinada. Quem não tem a carteira assinada não tem esse direito. Então, vai a cargo daquele empregador, daquela empresa que o cara trabalha sem carteira assinada, dizer se vai pagar ou não. É arriscado ele não pagar, porque o empregador também está errado. Não é só o trabalhador que está errado em não ter a carteira assinada, mas o empregador em não ter assinado a carteira. Então, tudo envolve muito risco quando não se tem a carteira assinada, ou seja, quando não se reconhece esse vínculo empregatício. No entanto, nós como cargo de confiança, como chefe de pessoal, como assistente, alguém que entende da legislação, tem que ter todas as coisas, como diz o povo, né? Preto no branco. Contrato assinado, carteira registrada. Para quê? Para a gente saber dar todos os direitos referentes às leis e cobrar todos os deveres do empregado, que são os direitos da empresa. Então, deveres e direitos, eles se contrapõem. Ao mesmo tempo que o empregado ele tem os deveres dele, ele tem os direitos de receber por esse direito. Por isso que ele faz mediante dependência de salário. Ele tem os seus deveres de obedecer, de fazer o que mandam,
e tal, e realizar suas responsabilidades. E o empregador, ele vai ter, o empregado, ele fazendo esses deveres que ele tem a cumprir, ele vai receber os seus direitos, que é o quê? O salário, suas horas, suas férias, seu 13º, certo? Agora, caso contrário, se existe ali uma relação de um empregador com o empregado, da mesma forma que esse empregado ele tem essas condições de direitos e deveres, o empregador também tem. O empregador ele vai ter os deveres de admitir, de registrar a carteira, de cumprir a lei, de dar os direitos tudo direitinho, mas quais são os direitos? Mandar. Eu estou tentando resumir assim de uma maneira mais simples essa questão da subordinação. A subordinação é quando eu posso mandar em você, porque eu tenho o direito de fazer isso. Então, isso é a subordinação, é o direito que eu tenho porque eu te pago. Então, eu tenho direitos de mandar porque eu tenho deveres de pagar. Você, empregado, você tem os direitos de receber porque você tem os deveres de fazer o que se pede. Então, é isso que fortalece, que cria esse vínculo entre empregado e empregador. Caso contrário, não haja essa subordinação, ou seja, se o trabalhador que vai ali na empresa, ele não responde sobre as ordens que ele recebe, não existe o vínculo empregatício. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão tentar fazer esse vínculo ser reconhecido. E é muito simples. Portanto, você tem que saber diagnosticar quando o empregado, o trabalhador, ele está com aquela malícia de querer usurpar um direito que ele não tem por não ter carteira assinada, ele está querendo forçar uma barra para provar que tem direito. E, ao mesmo tempo, você entender quais são os trabalhadores que de fato têm aquele direito. Então, você está ali como se fosse uma espécie de defesa do trabalhador para dar os direitos deles todos em relação ao patrão que não quer dar, muitas vezes, mas você também está ali no meio como defensor do patrão contra trabalhadores picaretas que não vão ter direitos e vão cobrar direitos na justiça ali, se você não tiver total atenção. Ok? Eu sempre acho que é alguém do grupo falando alguma coisa, quando eu vou ver é besterol. Então, a relação de trabalho estabelecida entre duas pessoas podem ser de diferentes tipos, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido. Diferentes tipos de quê? Tipos de trabalhadores, de acordo com o trabalho a ser desenvolvido ou com o interesse das partes. Então, também não é errado, hoje em dia, cada vez mais, inclusive, as empresas elas estão deixando de contratar tantos empregados para estar colocando outros tipos de trabalhadores. Tem empresas que, ao invés de contratar 100 empregados, contrata lá 95 empregados e 5 estagiários. Completa 100 pessoas, correto? Mas é uma ajuda que está dando, isso é positivo ali para ingressar os jovens no mercado de trabalho, né? Ou não sendo estagiários, mas aprendizes. Isso é positivo também, tá? Ou então, há empresas que estão deixando de contratar empregados e estão terceirizando, né? Ou seja, estão passando aí a responsabilidade, ao invés de eu como empregador, contratar você como empregado, de forma mais econômica, eu contrato uma empresa que vai colocar você para trabalhar para mim, mas você não vai ter vínculo comigo. Isso é o esquema aí da terceirização. Sai mais barato em algumas situações eu contratar alguém terceirizado, que não é meu funcionário, mas é funcionário de quem eu contratei, para trabalhar na minha empresa. Eu vou pagar menos impostos sobre a carga tributária e trabalhista. Entende?
Então, cada vez mais as empresas elas estão fazendo essa mesclagem de trabalhador, empregado e outros trabalhadores, seja avulso, eventual, temporário, pessoa jurídica, de maneira a observar aquilo que seja o seu interesse, né? Por exemplo, se eu tenho um interesse em pintar a minha empresa, então vamos supor que eu tenho aqui uma empresa e eu quero pintar ela. Se eu for contratar um zelador ou um pintor para fazer esse serviço, depois que acabar esse serviço, esse meu empregado ele vai fazer o quê? Porque eu só queria pintar, não queria que fizesse mais nada. Então, para pintar deve demorar uma semana ou duas e só. Então, para que é que eu vou ter que pagar vou ter que pagar uma carga tributária tão alta como o INSS, imposto de renda e tudo mais, tanto eu quanto o empregado que for contratado, para depois dispensar ele, mandar embora, e porque eu não quero mais serviços daquela natureza. Então é muito mais simples, ao invés de eu registrar uma carteira dessa e demitir daqui a 15 dias e ter todo esse prejuízo de 13º, férias proporcionais, direitos, encargos e o empregado também sujar a carteira, muito mais fácil eu contratar ali uma empresa de pintura. Eu fecho um pacote do que eles têm que fazer, eles vão dizer quanto é que eles vão cobrar, eu acerto a data e a hora que ele vai fazer e que dia que ele vai me entregar. Então, se eu fosse gastar aí R$3.000 com um funcionário, entre direitos, salários, impostos e tudo mais, só para aquele pequeno período de 15 dias, talvez eu gaste 1.500, 2.000, só contratando essa empresa que vai tomar de conta de tudo e vai fazer rápido e prático, com profissionalismo. E ainda vai me dar uma nota fiscal para eu comprovar essa minha despesa no financeiro. Entende? Então, muitas vezes é muito mais fácil eu mandar fazer serviço terceirizado. Só que existem ali situações que o camarada que está sendo terceirizado ali, ele pode querer cobrar direitos que ele não tem. Ele pode dizer que eu trabalhei lá porque ele mandava em mim, porque ele queria que eu fizesse várias coisas. E aí esse cara pode querer entrar na justiça e comprovar o direito dele, que ele talvez nem tenha. Então, isso é bem complexo, assim, de você deixar rolar a revelia. Por isso que cada vez mais nós vimos na evolução dos tempos aí, o profissional de departamento pessoal ir melhorando a cada vez mais a sua capacitação, as suas atribuições foram aumentando. Poxa, antes surgiu como o quê? Capitão, aquele que cuidava de pessoas ali que eram os escravos. Hoje em dia a gente não cuida só de pessoas, mas a gente cuida da própria gestão da empresa, para defender de pessoas mal intencionadas ou para cuidar dessas pessoas para que tenham todos os seus direitos atendidos. Tranquilo? A gente tem que ter todo esse cuidado. Deixa eu fechar isso aqui que está atrapalhando. A gente tem que se cercar de todos os cuidados nessa relação, né? Porque essa relação é o vínculo. Que tipo de vínculo que eu vou ter com aquela parte ali, com aquela empresa, com aquele cidadão, aquele trabalhador? Ou mesmo você, trabalhador, que tipo de relação você vai ter ali? Será que você vai ser um freelance? Ou será que você vai ter sua carteira assinada, contrato de trabalho, tudo direitinho, poder tirar férias? Se você for mandado embora, né, dispensado, você vai ter seu FGTS, tudo bonitinho. Então esse é o principal, é entender essa relação, tá ok? Pessoal, então, podem ser com subordinação essa relação, pode ser sem subordinação. Ou seja, existem relações que são com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. O que decide essa questão se tem um vínculo ou não tem um vínculo é justamente a subordinação. Então, para que um colaborador seja
considerado empregado, é necessário que o mesmo preencha os requisitos abaixo. São 5 requisitos, que o último está aqui na folha de trás. São 5 requisitos. Primeiramente, aquela questão que a gente já falou agora há pouco, da não eventualidade. Ou seja, primeiramente, o trabalho daquela pessoa tem que ser contínuo. Então, isso obedece o princípio da continuidade. Não basta eu ir hoje e depois eu sumir daquela empresa. E só uma outra vez lá, sabe lá quando vão me chamar. Não, tem que ser contínuo. Hoje, amanhã, depois, semana que vem, na outra, no mês que vem, no outro ano. Então, quer dizer, isso é algo contínuo. É o princípio da continuidade, que também eu posso considerar habitualidade, ou seja, o trabalho, quando ele não é eventual, ele gera hábito. Daqui uns dias vocês vão estar tendo esse hábito de estar na hora certa fazendo esse curso aqui. Por quê? Porque é todo dia, então é contínuo esse trabalho. Esse curso ele é contínuo. É a mesma coisa do trabalho. Quando você é contratado, você não vai uma vez por semana e depois o cara vai ver que dia que vai te chamar de novo. Não. Você começa hoje, aí é hoje, amanhã, depois, final de semana, aí começa aí na outra semana e assim por diante, com data e horário estabelecido. Então isso no seu organismo, na sua vida, na sua cabeça, gera um compromisso, gera um hábito, gera uma continuidade nessa prestação de serviços. Então isso é a não eventualidade. Ou seja, o colaborador ele deve comparecer à empresa repetidamente. Esse trabalhador está sempre ali. Por quê? Porque existe um contrato de trabalho com os horários que ele tem que cumprir, que foram pré-estabelecidos pelo empregador. Bacana? Outra coisa é a subordinação. Então, além de atender um trabalho contínuo ou habitual, o principal fator, como eu disse, que gera ou não vínculo empregatício é a subordinação. Significa que eu sou subordinado do Dênio, que é um rapaz que ligou aqui do suporte. Por quê? Porque ele tem um cargo mais alto do que eu, ele manda em mim. Então, por isso que eu tive que parar a aula para atender ele. Então, isso é subordinação, é a pessoa ter poder sobre mim, a pessoa exercer a vontade dela, tomar as decisões e eu só ter que acatar. Então, se eu não sou subordinado de ninguém, eu faço o que eu quero. Então, geralmente, os autônomos fazem o que querem. O empresário, ele faz o que quer, porque a empresa é dele. Mas o empregado, não. O trabalhador, muitas vezes, ele é empregado somente por esse fato dele ter subordinação, dele se subordinar às decisões e ordens e formas de executar o trabalho que outra pessoa decide por ele. Então, o colaborador ele obedece às ordens do empregador ou do representante legal ou ele é subordinado economicamente mediante remuneração. Deixa eu colocar esse. Tem um ventilador bem no meu rosto que está me dando um sono. Por isso que eu estou bocejando toda hora. Então, primeiro ponto, continuidade e habitualidade. Segundo ponto, subordinação. Terceiro ponto, onerosidade. Quarto ponto. Calma, né, gente? Agora que a gente está no terceiro. Onerosidade. Onerar significa custar dinheiro. Onerosidade, ou seja, o trabalhador ele recebe dinheiro? Recebe dinheiro. Se o trabalhador recebe dinheiro, já é mais um argumento para que ele seja visto como empregado. Porque se você faz uma coisa para mim e eu só pago uma cerveja para você, isso não significa que você é meu empregado. Se você faz um favor para mim e eu agradeço com toda cordialidade, me sinto muito grato, você não fez porque você é meu empregado, você fez porque você é meu amigo, quis ser gentil. Agora, empregado é o que, gente? Empregado ele faz porque ele é o jeito. Ele faz para ele ganhar o dinheiro. É ou não é? Então,
Isso faz com que o vínculo empregatício seja reconhecido, tá? Ninguém fica indo na empresa todos os dias para não ganhar nada. Ele vai para quê? Porque ele vai ganhar dinheiro. Cada hora de aula que eu dou no Senac, eu ganho o quê? Dinheiro, por isso que eu dou. Se eu ficasse o tempo todo dando aula e não ganhasse dinheiro, eu não daria aula no Senac, correto? Então, se eu tenho uma quantidade de trabalho a fazer, eu vou fazer ele justamente para eu receber, né? Então, isso vai onerar, vai pesar, vai custar dinheiro para o empregador, certo? Então, por isso mesmo é que o trabalhador ele é empregado quando ele recebe salário, ele é empregado quando ele tem um vínculo ali de hábito de trabalhar naquela mesma empresa, quando ele obedece ordens daquela empresa, quando ele ganha dinheiro. Então ele faz para ganhar dinheiro. Isso é onerosidade. E a pessoalidade? Pessoalidade significa que aquele contrato ele é pessoal. Quando a pessoa é contratada, é apenas ela que é contratada. Então, se eu fizer um contrato aqui com a Rosilene, é a Rosilene que é a minha funcionária. Não tem esse negócio da Rosilene passar mal e mandar a Rosileide, porque são irmãs, são primas, são conhecidas, ou porque a Rosileide seja mais ou menos capacitada do que ela. Não. Eu não contratei, não foi a Rosilene, por quê? Porque o contrato ele é pessoal, não pode ser substituída por outra pessoa. Tá? Então esse é o critério da pessoalidade. É personalíssimo, isto é, o empregado ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Apenas esse funcionário que foi contratado ali que pode prestar aquele serviço ali. Mesmo que seu irmão, seu primo, seu amigo seja mais qualificado, ele não pode mandar outro no lugar. Não devemos confundir isso com quem tira férias, que aí vem um no lugar, tá? É uma questão, é uma outra questão essa. O que eu estou dizendo aqui é que se eu contratar Maria, João não pode vir no lugar. É Maria que tem que vir. Ah, passou mal, então bota falta para ela aí, mas o meu negócio aqui é com a Maria. Então o contrato é pessoal. Outra coisa é o princípio da alteridade. A alteridade a gente pode colocar assim como alteração de responsabilidade. A responsabilidade não pode ser alterada. Então, quer dizer, nós estamos estudando os critérios para dizer se um funcionário ele tem o vínculo empregatício ou não tem o vínculo empregatício com aquela empresa. Aquele funcionário é um trabalhador que ele pode ser aprendiz, ele pode ser um autônomo, um trabalhador avulso ali que está fazendo um freelance, não é? Se ele consegue comprovar, mediante esses argumentos aqui, a justiça vai obrigar a sua empresa a pagar 13º, férias, FGTS, horas extras, todos os direitos trabalhistas para ele, sabia disso? Então é por isso que a gente tem que entender, tá? Principalmente esses aspectos aqui, para a gente saber diagnosticar quem é que tem direito e quem não tem direito, para que se o cara for na justiça, a gente consegue contrapor provas, tá bom? Então esse princípio da autoridade, da alteridade, parece muito com aquilo que a gente estudou agora há pouco, quando a gente falou do artigo 2º. No artigo 2º da CLT, tem ali a conceituação do empregado. Portanto, do empregador. Portanto, o empregador ele é aquele que o quê? Assume os riscos da atividade, certo? Então, se ele é empregador e assume os riscos, o funcionário, o trabalhador, a pessoa que está prestando o serviço, não pode assumir. Ou seja, se você é um trabalhador e é você quem tem que se virar com o risco que a empresa corre, vamos supor, se a empresa faliu, o risco é seu, tá errado. Se a empresa faliu, você que tem que pagar o prejuízo, tá errado. Se aconteceu uma coisa de errado na empresa e ele bota a culpa em você e fala para você pagar o prejuízo, tá errado. Por quê? Porque quem é o empregador é quem tem que assumir o risco.
Qualquer coisa de ruim que acontecer, a culpa é dele, não é sua. Você só é o funcionário. E se ele manda em você, você fez conforme ele manda. Portanto, a culpa é dele que mandou tu fazer. E não sua. Entende? Então, a alteridade a gente pode simular como se fosse uma palavra assim, de alterar a responsabilidade. Isso não pode acontecer. Se esse é o princípio da alteridade, ele não pode alterar, o empregador ele não pode alterar a responsabilidade que ele tem de arcar com o prejuízo que ele tiver. Ele pode até dividir os lucros. Tem muitas empresas bem legais, empresas grandes que faturam milhões, e aí para agradar o funcionário elas dividem os lucros. Bancos, quase todos eles têm essa premiação para o funcionário. Eu já trabalhei em várias empresas que, poxa, maravilhoso você ganhar aí um salário a mais, que é o 14º salário, ou você ganhar R$1.000 a mais e bater as metas, é muito bom. Mas imagina o contrário. Imagina o contrário, que a empresa teve R$1.000 de prejuízo e ela descontar R$1.000 de você, dizendo que o prejuízo foi você que causou. Não pode. Aí já não pode. Ela pode dividir com você o lucro que ela teve, mas ela não pode cobrar de você o prejuízo que ela teve. Isso é o princípio da alteridade. Por que isso? Porque o empregador, o patrão, é quem assume os riscos. Ele assume sozinho. Ou ele assume com sócios que ele tem lá, com investidores, mas ele não pode passar para você. Legal? Então, pessoal, eu quero que vocês tenham entendido isso da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E eu quero até descompartilhar a tela aqui. Tá aqui, eu não consigo mexer não. Vou ver se eu gravo de outro jeito. No começo o senhor falou assim que o empregado ele não pode compartilhar dos prejuízos da empresa. Aí se eu trabalho em uma pizzaria e eu quebro um prato, eu sou obrigada a pagar? Ah, boa, bem lembrado. Esse é um dos exemplos que na explicação eu ia usar, né? Porque claro que existem as exceções às regras, né? A regra é, você não pode pagar. A ideia é essa. Mas veja, você brigou com o cliente e tacou o prato na cabeça dele. Aí não seria justo, por ser uma coisa proposital que você fez, causando prejuízo para a empresa, não só a imagem, como prejuízo financeiro ali, né, do prato, uma coisa física que você quebrou porque quis, a empresa arcar, o outro seria prejudicado. O patrão seria prejudicado em termos de que você teve uma má conduta, entende? Entendi. Então, nesse caso, você teria que pagar. Seria, mesmo que fosse para a justiça essa questão, por uma questão de razoabilidade, né, de ser razoável, a culpa foi sua de fato. Agora, dentro daquilo que eu expliquei, por exemplo, você foi contratada como vendedora de uma loja de roupas e tudo mais, e aí a loja de roupas não teve cliente. Não teve cliente porque a empresa ela não investe, não faz uma propaganda, não tem um Instagram, não bota uns vídeos, umas moças vestidas, não divulga, não tem uma fachada bacana, tá numa área onde não tem movimento e a loja então vai ter que fechar, porque faliu. Aí a culpa é sua? Não. Lógico que não. Então, se a pessoa cobrasse de você, culpasse você da falência dessa loja, você entraria aí e seria praticamente uma causa ganha, porque como é que você vai, por que vai sair do seu bolso o prejuízo da atividade econômica do empregador? Portanto, o empregador é quem deveria ter feito todo o marketing, toda uma estrutura, uma divulgação, investimentos e tal, para que a empresa dele pudesse dar certo. Então, é nesse sentido. O empregador, ele assume a responsabilidade, ele assume o risco, ele assume toda e qualquer situação que aconteça e nada vai ser culpa do empregado, não pode.
Bacana? Porque necessariamente você não teve culpa disso. A culpa foi do empregador, do administrador, seja lá quem for, mas sua não foi. Agora, nessa questão de você quebrar o prato lá de propósito, ou dessa mesma loja de roupas aí, você amanheceu um arara naquele dia e resolveu quebrar a vidraça só para terminar de afundar logo essa empresa. Aí ele pode cobrar a vidraça, ele pode descontar das suas contas ou do seu salário, enfim, entendeu? Entendi. Então, tudo vai conforme a culpa, né? Então, se você não tem culpa, realmente não foi algo que você quis, você não paga. Mas se foi porque você quis causar o prejuízo, obviamente, é até uma responsabilidade civil que você tem de arcar com a sua responsabilidade de adulto, né? Todo adulto arca com sua responsabilidade, entendeu? Ok. Então, ok, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu gosto assim, eu gosto de quando o aluno pergunta, quando o aluno traz algum assunto assim para a gente debater. Alguém quer perguntar algo, quer citar uma situação que aconteceu? Professor, Sim, tá ouvindo? tô. Assim, até onde eu sei, a lei trabalhista diz que quando faz um contrato, ele não pode ser quebrado antes dos 3 meses. Se a empresa quebra esse contrato, assim, ela paga a multa se a pessoa quiser correr atrás de seus direitos ou não? Na verdade, esse contrato a gente não considera 3 meses. É um contrato de experiência, seria um contrato de 90 dias, ok? Os prazos em relação à RH, Departamento Pessoal, são em dias e não em meses. Aí, 90. Aí você pensa, mas 90 dias são 3 meses. Pode ser equivalente, tá? Mas não necessariamente seja de 3 meses. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Se você contar assim, ó, é contado mesmo. Ó, dia 1, dia 2, dia 3, até o 90. Então, até aquele dia 90, aquele dia que der 90, a empresa ela pode dispensar o funcionário, sim, por ser ali um período de experiência, de adaptação, de teste. Então, a empresa ela tem aqueles 90 dias para testar se quer ou não quer você. Se quer realmente manter você, se tipo, você serviu para ela, ou ao contrário, o empregado ele também tem todo o direito de dizer, não, passou um mês, passou 2, não tá legal não quero ficar nessa empresa não. Então eu como empregado, eu tenho até o 90º dia para dizer para a empresa se eu quero ou não quero ficar. E a empresa tem até o 90º dia para dizer se eu sirvo ou não sirvo para ela. Se dentro desse período a empresa decidir, não quero, a empresa ela vai pagar o saldo de salários daqueles dias até então, ela vai pagar o 13º proporcional às férias proporcionais acrescentadas de 1/3 de férias. Ok? Ok. E o FGTS dessa pessoa, daqueles meses ali, tem que ter sido depositado, mas fica retido. Não vai pagar ali na hora ali para a pessoa, não, fica retido. E é isso. E vamos, bola para frente, vou contratar outra pessoa e tal e tal. E se for aí o empregado ele não tem direito nenhum de porque fui dispensado, vou entrar na justiça. Não tem motivo para entrar na justiça. Simplesmente a empresa não quis que você continuasse, né? Te dispensou, foi sem justa causa, te dispensou ali porque realmente, conforme o perfil que ela desejava, você não se encaixou e tudo bem. Do mesmo jeito, eu não pago multa para a empresa, não pago nada se eu disser para ela com 2 meses, 2 meses e meio, ali antes de 90 dias, disser, não quero continuar. Eu não pago multa nenhuma. Simplesmente eu vou receber ali os meus direitos daquele período ali, daqueles poucos dias, saldo de salário, saldo de salário, proporcional de férias e 1/3 de férias, proporcional, e o proporcional do 13º daquele pequeno período e bola para frente, vou com a cabeça erguida embora. Ninguém precisa entrar na justiça contra ninguém
dentro desse período. Esse período é justamente para não existir isso. É período de teste, vou lá ver. Então, estou na experiência, vou ver se eu fico. Ou então, vou contratar esse caboclo aqui para ver se ele serve. Entendeu? Só que isso já tem que ser contrato feito, carteira assinada, contrato de trabalho, preto no branco, tudo certinho. Não é aquela experiência tipo assim, fica aí 3 meses aí que a gente vê se te contrata. Não pode. Carteira de trabalho é feita para a gente usar, né? E o trabalhador, quando ele é empregado, contratado, carteira assinada direitinho, a carteira tem que ser assinada desde o primeiro dia que o cara foi trabalhar, entendeu? Você vai começar amanhã. Então, amanhã, dia 20/10, tem que estar escrito lá na minha carteira 20/10. As empresas, elas erram muito nesse sentido, de colocar lá, vou contratar o Anderson aqui. Bota o Anderson lá, o Anderson trabalha lá o resto de outubro, novembro, dezembro, aí quando é janeiro que eu vou dizer, deixa eu ver se você vai ser contratado ou não. Uai, gente, mas como é que você chamou ele para trabalhar? O cara trabalhou esses meses todos e agora ainda tá vendo se vai contratar ele? Tá errado, né? Contratar significa que desde o primeiro dia que o cara botou os pés lá para trabalhar, ele já tem que ser contratado. Contratado significa fazer um contrato com aquela pessoa, assinar, registrar a carteira dela, tá? Então as empresas erram muito nisso, sem carteira assinada para ver se vai servir, justamente porque se não servir, aí nem suja a carteira da pessoa, né? Geralmente as empresas fazem isso, para não ter prejuízo, né? De perder tempo com aquela pessoa. Mas o prejuízo, na verdade, é para o empregado, não é para a empresa. Bacana? Bacana. Então é isso. Outra coisa, quando eu estava lá no Instituto Mix, aí eu fiquei, acho que foi 60 dias mais ou menos. Aí antes dos 90 eu pedi para sair. Aí o meu contrato ele veio zerado. Foi errado isso? Como assim zerado? O que é zerado? Mas eu não recebi nada. Ela botou lá. Claro que tá errado. Ela deu baixa na minha carteira, aí quando eu fui pegar a minha rescisão lá, aí estava lá que eu não tinha direito a nada. E eu achei que realmente eu não tinha direito, porque eu tinha pedido para sair. Porque quando a pessoa pede para sair, ela não perde alguns direitos? Perde alguns, mas nem todos. Perde alguns, mas nem todos. Então, o que acontece? Vamos lá. Era Fausto, né, o nome dele. Isso. Eu também entrei na justiça. Não sei se eu tinha te falado, a Arnelli... Gente, a Arnelli, ela trabalhou comigo. Eu era professor e um cara contratou eu, e quando eu estava trabalhando lá, ela também entrou. Aí eu saí, ela continuou, depois ela saiu, né, Arnelli? Eu coloquei na justiça também. Justamente porque eu não recebi, né? Foi o mesmo caso. Você deveria ter recebido lá os seus direitos de rescisão. Não importa quanto tempo você ficou trabalhando, você tem que receber o dinheiro proporcional ali, do saldo de salários dos dias que você trabalhou, horas extras que você tiver feito, o seu proporcional de 13º e férias, independente. Se ele não assinou a carteira ou não, o problema é dele, que já está errado, que já tinha que ter assinado desde o primeiro dia. Entendeu? Então, os seus direitos todos de saldo de tudo isso você deveria ter recebido. E por já ser 2020, aquilo foi em 2014, você não tem direito mais de entrar na justiça. Se isso fosse 2019, você ainda teria esse direito. Seria 5 anos, são 5 anos depois que você sai para você recorrer. Perdão, são 2 anos. Então, são 2 anos, seria 2000 e até 2016 você poderia ter entrado. Quando você está trabalhando na empresa, é que são até 5 anos. Que aí eu tô trabalhando na empresa que não cumpriu o meu direito. Mas eu tô aqui dentro, então eu tenho 5 anos, enquanto eu estiver aqui dentro, do dia que aconteceu, mais 5 anos para recorrer. Agora, se eu sair, eu só tenho 2 anos do dia que eu saí, entendeu?